Minha mãe e meu irmão me maltrataram por anos, principalmente quando meu pai estava fora. Decidi gravá-los e mandar para o meu pai, que entrou com um pedido de divórcio. E agora minha família diz que eu nem deveria ter nascido. Tenho 16 anos e meu irmão de 18 é praticamente o filho de ouro, pelo menos para minha mãe. Ela nunca escondeu de ninguém que tem um filho favorito e esse filho não sou eu. Desde criança eu sabia que minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Eu tentava imitá-lo, fazer tudo o que ele fazia para conquistar minha mãe, mas nada adiantava. O que ela achava adorável nele ela achava irritante em mim. Eventualmente desisti de tentar impressioná-la. Era uma tarefa impossível. Pelo menos meu pai parecia gostar de mim como eu era e não esperava que eu fosse uma cópia exata do meu irmão. Ele não tinha um filho favorito, nos tratava como iguais. Serei eternamente grata por isso, por ter pelo menos um pai que me apoiava. Minha mãe infelizmente não era a melhor pessoa para se ter por perto. Ela só mostrava esse lado quando estava sozinha comigo e com meu irmão. Quando meu pai estava por perto ela nunca agia assim. As coisas teriam sido muito mais fáceis para mim se meu pai estivesse mais presente, mas ele viajava muito a trabalho. Acabei passando muito tempo com minha mãe e meu irmão. O problema era que minha mãe era dona de casa e estava sempre lá. Quando eu voltava da escola ela começava a me maltratar e me fazer duvidar de mim mesma. Ela comentava sobre minha aparência, criticava tudo, me dando novas inseguranças todos os dias. Eu era uma criança excepcionalmente magra, o que minha mãe sempre me lembrava. Eu também usava óculos e tinha um cabelo estranho, o que ela parecia odiar. Ela e meu irmão eram bonitos e ela sempre dizia que queria que eu tivesse herdado seus genes, mas eu era o patinho feio e ela fazia questão de que eu não esquecesse disso. Meu irmão era ótimo em muitas coisas como esportes e estudos. Eu era boa aluna, mas péssima em esportes. Sério, eu tinha zero coordenação motora e odiava qualquer atividade física, mas minha mãe sempre me empurrava para participar porque acreditava que isso de alguma forma consertaria meu corpo e me tornaria mais atraente. Ela também me forçava a comer coisas que considerava boas para mim, como quantidades excessivas de proteína. Sejamos honestos, há um limite para a quantidade de carne que uma pessoa pode consumir antes de começar a sentir náuseas ao ver carne, e foi o que aconteceu comigo. Provavelmente é por isso que me tornei vegetariana há alguns anos, por causa de toda a carne de vaca e frango que minha mãe me deu quando criança. Não adiantou nada porque algumas pessoas simplesmente são magras por natureza e eu sou uma delas. Eu nem tinha problemas com meu corpo até minha mãe começar a criticá-lo. Para esconder meu corpo comecei a usar roupas largas e roupas velhas do meu irmão porque tinha medo do que minha mãe diria se eu usasse roupas que o mostrassem. Foi assim que as coisas foram até alguns anos atrás, quando descobri que a única coisa em que eu era realmente boa era natação. Eu não tinha experimentado antes porque minha mãe não me incentivou, já que ela mesma tinha medo de água, mas tive a oportunidade de fazer um teste para a equipe de natação há alguns anos e comecei a nadar. Não quero parecer piegas, mas isso praticamente mudou minha vida. Finalmente eu tinha algo em que era boa e comecei a me dedicar de corpo e alma, e em pouco tempo comecei a ficar mais tonificada e ganhei um peso considerável, o que me fez parecer melhor. Eu também estava muito mais confiante porque finalmente estava melhorando e estava muito feliz. Minha mãe e meu irmão, no entanto, não ficaram muito felizes com essa mudança porque significava que eles tinham menos oportunidades de me criticar sobre minha aparência. Eu estava com uma aparência melhor, então eles não tinham nada a dizer. Por um tempo quase pensei que eles desistiriam, mas realmente subestimei o quanto eles não gostavam de mim. Logo depois eles começaram a encontrar outras maneiras de me incomodar, começaram a me dar o que eu chamo de tratamento Cinderela, porque esperavam que eu estivesse à disposição deles o tempo todo. Sempre que me viam sentada relaxando me davam alguma tarefa para fazer. Em pouco tempo eu estava fazendo todas as tarefas da casa. Sempre que meu pai estava em viagem de negócios eles faziam questão de que eu fizesse todo o trabalho da casa enquanto inventavam desculpas para não fazerem nada. Quando eu dizia que estava cansada da escola eles diziam que eu tinha que fazer as tarefas porque não havia mais ninguém para fazê-las, já que minha mãe também estava cansada porque estava ficando velha, mesmo tendo apenas 40 anos. E meu irmão estava envolvido em tantas atividades na escola que era fácil para ele se esquivar das tarefas também. Resumindo, eu era a Cinderela da casa fazendo todo o trabalho enquanto eles apenas relaxavam. Eles queriam que eu fizesse tudo porque isso me cansaria e eu acabaria desistindo da natação, mas eu decidi que não ia desistir da única coisa que me trazia alegria. Eles só me tratavam assim quando meu pai não estava por perto, o que acontecia por quase metade do mês. Na outra metade eles agiam normalmente, cada um fazia suas próprias tarefas. Muitos podem se perguntar por que eu nunca conversei com meu pai sobre isso. Para começar, eu não queria causar problemas na minha família porque no final das contas eu queria que todos fossem felizes. Eu tentava agradar a todos e isso me causou muitos problemas. Eu sabia que meu pai amava muito minha mãe, eles eram namorados de colégio e se casaram assim que se formaram. Eu tinha ouvido de vários parentes sobre o quanto eles se amavam e sabia que meu pai ficaria de coração partido se soubesse como minha mãe tinha se tornado um monstro. Então eu nunca disse nada porque não queria partir o coração dele. Para ser mais precisa, eu não queria ser a pessoa que partiria o coração dele contando a verdade. Eu esperava que ele descobrisse a verdade por conta própria ou que minha mãe por algum milagre se tornasse uma pessoa melhor, mas isso nunca aconteceu. Eu também tinha dúvida de que se contasse a meu pai ele não acreditaria em mim. Como minha mãe e meu irmão sempre fingiam ser bons na frente dele, as chances de isso acontecer eram altas. Eu não queria me arriscar. Contar como minha mãe me tratava e como meu irmão parecia gostar disso e depois ele não acreditar em mim, isso arruinaria o único bom relacionamento que eu tinha com alguém da minha família. Então decidi ficar calado e sofrer em silêncio. Mas recentemente mudei de ideia. Decidi que iria expor minha mãe e meu irmão porque eles estavam passando dos limites. Eu estava muito cansada de fazer todo o trabalho da casa. Antes eu não tinha muita lição de casa porque estava em séries mais baixas, mas agora estava em algumas aulas avançadas e não podia mais
perder tempo e energia. Também ganhei um celular há alguns meses, algo que eu não tinha antes porque meus pais acreditavam que isso arruinaria meu futuro. Não sei se eles estavam certos ou não, mas era definitivamente muito irritante e inconveniente para dizer o mínimo. No meu aniversário de 16 anos, meu pai me deu um celular novo para meu uso pessoal. Esses dois fatores combinados me levaram à conclusão de que eu precisava expor minha mãe e meu irmão. Agora eu tinha os meios para fazer isso e estava cansada de como eles me tratavam nos últimos anos só porque não queriam me ver feliz. Há 2 semanas tirei meu primeiro C em uma tarefa porque no dia anterior à entrega tive que lavar muita roupa. Minha mãe se recusou a lavar e meu irmão alegou estar muito cansado, então tive que fazer isso porque precisava de roupas limpas para usar. Teria muita reclamação se eu lavasse apenas minhas roupas, então lavei tudo e isso tomou muito do meu tempo. Por isso não consegui me dedicar o suficiente à minha redação que acabou ficando mal feita e me rendeu uma nota ruim. Isso foi muito injusto porque não foi culpa minha, mas a professora não sabia como eu estava sendo tratado em casa, então não a culpei. Confrontei minha mãe quando voltei para casa e disse que não faria mais nenhum trabalho doméstico, que ela e meu irmão teriam que fazer sua parte. Mas ela apenas disse que a culpa era minha por ter tirado uma nota ruim e que se eu tivesse me esforçado mais não estaria inventando desculpas. Ela mencionou como meu irmão ainda conseguia tirar boas notas enquanto participava de tudo e que eu estava culpando os outros pelos meus próprios fracassos. Acho que esse foi meu ponto de ruptura. Decidi que tinha que acabar com isso porque já estava farta. Eu não pude gravar na hora, mas decidi que na próxima vez que ela dissesse ou fizesse algo do tipo eu teria minha câmera pronta para capturar tudo e enviaria para meu pai para que ele resolvesse isso. Após esse incidente, meu pai voltou para casa no dia seguinte e ficou conosco por alguns dias até ter que partir novamente. Sabia que assim que ele saísse os dois se voltariam contra mim e me obrigariam a fazer o trabalho deles. Então no dia em que meu pai partiu preparei meu celular para gravar. Assim como eu esperava, minha mãe e meu irmão invadiram meu quarto assim que meu pai saiu e começaram a me dar uma lista de tarefas que eu tinha que fazer. Eles nem disseram por favor, apenas me disseram o que eu tinha que fazer e no final disseram que eu precisava começar a trabalhar. Desta vez decidi me impor só para ver o que aconteceria e disse a eles que não ia fazer nada. E felizmente para mim eles decidiram ser desagradáveis sem saber da câmera que eu tinha instalado no meu quarto e que estava gravando. Minha mãe me chamou de vaca preguiçosa e disse que estava apenas me treinando para fazer todo o trabalho da casa porque dadas minhas notas e minha preguiça eu nunca chegaria a nada. Então era inútil estudar e gastar o dinheiro deles. Meu irmão se juntou e começou a dizer que só porque ele podia fazer tudo não significava que eu também podia e que eu deveria desistir de tentar porque era patético. Eu deveria me ater a fazer as tarefas domésticas porque pelo menos isso me garantiria um emprego de faxineira no futuro. Eles disseram algumas outras coisas desagradáveis e estavam sendo mais malvados do que o normal, o que foi uma sorte para mim porque gravei tudo. Meu sangue estava fervendo, mas fiquei calada porque sabia que essa era provavelmente a última vez que eles teriam a oportunidade de me maltratar assim. Eu estava prestes a acabar com isso para sempre. Depois de se divertirem, minha mãe me disse para começar a trabalhar o mais rápido possível em vez de perder meu tempo e saiu do quarto fechando a porta atrás dela. Assim que ela saiu, decidi parar de gravar e enviar o vídeo para meu pai com uma longa mensagem sobre como esse era o tipo de tratamento que eu vinha recebendo em casa há anos. Contei a ele tudo o que eu tinha guardado para mim por tanto tempo. Contei sobre o bullying, a forma como eles me tratavam quando ele não estava por perto e como me faziam trabalhar como empregada para eles. Também fiz questão de mencionar todos os comentários desagradáveis que eles sempre faziam sobre mim, como eu tinha medo de enfrentá-los por causa do bullying e que isso estava afetando minhas notas. Acho que não tinha passado nem uma hora desde que meu pai saiu de casa quando enviei o vídeo para ele. Imaginei que ele já estivesse no voo, mas felizmente ele ainda não tinha embarcado e conseguiu ver minha mensagem antes. E assim que viu, ele me disse para me trancar no meu quarto e não fazer nada, que ele voltaria para casa imediatamente. Por cerca de 45 minutos fiquei quieta no meu quarto e então ouvi meu pai chegando na garagem. Sabia que as coisas estavam prestes a acontecer. Fiquei no meu quarto mesmo depois de ouvir minha mãe abrir a porta e perguntar ao meu pai o que ele estava fazendo de volta tão cedo. Segundos depois ouvi meu pai gritando com minha mãe sobre o vídeo que eu tinha enviado e perguntou a ela e ao meu irmão o que eles estavam fazendo. Eles tentaram disfarçar como uma brincadeira, mas meu pai tinha lido a mensagem que eu enviei e disse para eles pararem com aquilo porque ele sabia de tudo e exigiu uma explicação. Foi quando minha mãe percebeu que o jogo tinha acabado. Não havia mais como esconder. Meu pai finalmente tinha descoberto como ela me tratava. Ela começou a implorar e se desculpar dizendo que a frustração tomou conta dela porque ela estava cansada e descontou em mim. Mas meu pai não acreditou e disse que sabia o verdadeiro motivo. Não sei qual era o motivo e ainda não sei por que meu pai se recusa a me contar, mas de qualquer forma, depois disso eles foram para o quarto deles e eu pude ouvi-los gritando, mas não consegui entender as palavras. Tudo o que sei é que depois de cerca de meia hora minha mãe estava fazendo as malas e indo embora soluçando histericamente. Meu pai disse ao meu irmão para ir com ela e ele concordou sem questionar. Eu saí do meu quarto nesse momento e não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia que não era bom. Depois que os dois saíram só restamos eu e meu pai. Finalmente criei coragem para perguntar o que tinha acontecido. Ele não me disse muito, apenas que eu estava segura agora e que não precisaria mais aguentar minha mãe. Meu pai parecia estar de muito mau humor, então não fiz mais perguntas e decidi me trancar no meu quarto novamente. No dia seguinte ele veio até mim e se desculpou pela forma como se comportou no dia anterior, dizendo que tinha muitas coisas acontecendo. Ele disse que agora eu não precisaria mais me preocupar com minha mãe.
que ele estava entrando com o pedido de divórcio e que agora seríamos apenas eu e ele porque minha mãe estava fora de nossas vidas. Ele também se desculpou por eu ter que aguentar minha mãe por tanto tempo e disse que queria que eu tivesse contado a ele sobre o que estava acontecendo antes para que ele pudesse ter resolvido o problema logo no início. Mas independentemente disso, ele tinha tomado sua decisão e esperava que tivéssemos um futuro melhor agora. Eu estava muito feliz que eles estavam se divorciando porque isso significava que eu não teria que lidar com minha mãe novamente. Ela junto com meu irmão me fez infeliz por 16 anos da minha vida. E ao enviar um vídeo para meu pai garantir que ela não seria capaz de fazer isso pelos próximos 16 anos também. Então eu estava muito orgulhosa de mim mesma por ter me defendido e finalmente denunciado. Era bem merecido e já estava na hora de eu fazer isso. Os dias seguintes foram bem tranquilos porque meu pai apenas trabalhava em seu escritório silenciosamente e conversávamos nas refeições, mas fora isso ficávamos na nossa. Eu sabia que ele estava sofrendo, mas não sabia como ajudar, então apenas tentei estar lá para ele do meu jeito. Tínhamos boas conversas sempre que falávamos, então essa era uma maneira de trazer um pouco de paz para ele, mas fora isso eu sabia que ele estava de coração partido e que realmente sentia falta da minha mãe. Então, há alguns dias minha mãe finalmente recebeu os papéis do divórcio. Descobri isso porque meus avós, os pais da minha mãe, decidiram me ligar e gritar comigo sobre isso. Meus avós e eu nunca tivemos um bom relacionamento porque eles eram apenas uma extensão da minha mãe e eu não gostava deles. Então, quando eles me ligaram pensei em recusar a chamada, mas eles continuaram ligando e eventualmente tive que atender. Assim que atendi eles começaram a gritar comigo e me disseram que eu era uma maldição para a família e que todos estariam muito melhor sem mim. Eles sempre me odiaram, mas isso estava indo longe demais, então eu disse que eles não podiam falar comigo dessa maneira, mas eles disseram que podiam falar comigo do jeito que quisessem porque eu tinha arruinado a vida da filha deles. Disseram que eu era a razão pela qual ela estava se divorciando e que todos esses anos de casamento tinham sido jogados no lixo por minha causa e por causa daquele vídeo que enviei. Me chamaram de ingrata porque foi minha mãe que me trouxe ao mundo apesar de várias complicações durante a gravidez que eu nem sabia, e mesmo assim eu a apunhalei pelas costas e a ferrei. Minha avó me disse que minha mãe me trouxe ao mundo com o risco de perder a própria vida, não para que eu arruinasse seu casamento um dia, e disse que desejava que sua filha tivesse interrompido a gravidez como ela sugeriu porque isso teria sido melhor do que ter uma filha como eu. Meu avô decidiu piorar ainda mais a situação e me disse que minha mãe estava inconsolável depois de receber os papéis do divórcio. Ele me perguntou se eu finalmente estava feliz agora que tinha casa só para mim e meu pai nunca mais veria minha mãe. Tentei dizer a ele que essa não era a minha intenção, que eu não disse ao meu pai para se divorciar da minha mãe, mas eles desligaram antes que eu pudesse me defender e depois me bloquearam. Desde então tenho sido atormentada pela culpa porque me sinto a pior pessoa do mundo agora. Sei que eles estavam tentando me manipular e sinto que conseguiram um pouco porque me sinto muito mal com o que aconteceu e sinto que preciso consertar isso de alguma forma. Me arrependo de ter enviado ao meu pai um vídeo da minha mãe e do meu irmão se unindo contra mim para me fazer trabalhar para eles, o que o levou a pedir o divórcio. Atualização. Muitas pessoas perguntaram se sou adotada ou se fui uma criança indesejada, e não tenho a resposta para isso ainda, mas sei que não sou adotada, isso é certeza. Posso ter sido uma criança indesejada para minha mãe. Isso ficou bem evidente pelo comportamento dela. Não estou me desculpando com ela e definitivamente não estou tentando voltar atrás no que fiz, não estou dizendo ao meu pai para cancelar o divórcio nem nada, isso é demais. Meus avós e minha mãe podem continuar com raiva depois de tudo que me fizeram passar por todos esses anos, eles não podem esperar nada de bom de mim, nem perdão ou simpatia, eles não merecem, e eles provaram isso para mim várias vezes. Especialmente com todas as coisas que meus avós me disseram ao telefone outro dia. É um milagre que eu tenha me sentido culpada por alguma coisa, mas acho que esse é apenas o meu lado de querer agradar as pessoas e estou tentando trabalhar nisso para que não me afete e não influencie minhas decisões futuras. Conversei com meu pai sobre isso e achamos que é uma boa ideia eu começar a fazer terapia porque eu disse a ele que a única razão pela qual não contei nada por tanto tempo foi porque eu não queria fazer ninguém infeliz e sabia que se eu contasse sobre minha mãe isso partiria seu coração. Também tinha o fato de que eu esperava que minha mãe eventualmente mudasse e me tratasse como um ser humano, mas isso nunca aconteceu. Também havia muita insegurança porque por algum motivo eu acreditava que meu pai não acreditaria em mim se eu contasse a verdade, então tive que obter provas de tudo primeiro. Tenho muitos problemas para resolver, então estamos considerando a terapia agora e se tudo correr bem posso começar em alguns dias. Atualização 2. Olá pessoal, voltei e finalmente tenho a resposta para o porquê de minha mãe me odiar. Vocês estavam certos, eu não fui adotada, mas definitivamente fui uma gravidez indesejada. Finalmente perguntei ao meu pai sobre o que ele disse enquanto discutia com minha mãe no dia em que expulsou de casa. Na minha postagem original mencionei que havia uma parte em que meu pai disse que sabia o verdadeiro motivo pelo qual minha mãe me tratava tão mal, mas não perguntei a ele sobre isso naquele dia porque tinha sido um dia muito desgastante emocionalmente para todos nós e eu não queria aumentar seus problemas. Além disso, não parecia algo que ele queria discutir, então deixei para lá. Mas hoje algumas horas atrás finalmente toquei no assunto com meu pai e perguntei a ele o que ele quis dizer com aquilo porque depois disso ele foi para o quarto deles e eu não consegui ouvir o resto da discussão, então não sabia sobre o que se tratava. Hoje ele finalmente me disse que eu tinha sido uma gravidez indesejada e que minha mãe não queria mais filhos depois do meu irmão. Ela queria interromper a gravidez quando descobriu sobre mim. Mas meu pai ficou um pouco chateado com isso e ela decidiu manter o bebê apenas por causa dele. Ele não a obrigou, mas ficou chateado e foi por isso que ela continuou com a gravidez. Eu nasci depois de muitas complicações e problemas, e isso afetou
muito minha mãe, que passou a me ressentir depois que eu nasci, mas meu pai nunca esperou que ela me tratasse dessa maneira. Ela disse que nunca se sentiu conectada a mim quando eu era bebê, mas ele apenas presumiu que era um dos sintomas da depre pós-parto. Ele pensou que isso passaria com o tempo, mas nunca passou. Ele me disse que se sentia responsável por tudo que eu passei e nos abraçamos tendo uma conversa muito emocionante e libertadora. Me sinto muito melhor agora que a verdade finalmente veio à tona. Não devo nada à minha mãe, embora seja grata por ela ter me trazido ao mundo. Ela não me tratou bem depois disso, então não tenho mais nada a agradecer a ela. Não tenho ressentimentos em relação a ela e estou deixando tudo ir embora com serenidade. Atualização 3. Oi pessoal, estou em terapia há cerca de 2 semanas e tenho 2 sessões por semana. Está indo bem até agora e durante esse tempo acho que só vou melhorar. Tenho uma sessão individual e uma sessão com meu pai para que possamos trabalhar em nosso relacionamento e reconstruí-lo do zero para que tenhamos um vínculo mais saudável no futuro. O processo de divórcio também começou e há alguns dias minha mãe e meu irmão voltaram para pegar o resto de suas coisas porque minha mãe está se mudando permanentemente com meus avós, assim como meu irmão. Eles não falaram comigo e evitaram contato o máximo que puderam, pelo que sou grata porque significa que não preciso lidar com eles nem falar com eles. Eles podem me odiar o quanto quiserem, mas isso não muda o fato de que foram eles que criaram essa situação me tratando com crueldade por toda a vida. Agora eles merecem o que receberem e me recuso a sentir pena deles. Tudo o que me importa agora é reconstruir meu relacionamento com meu pai e ser o mais feliz possível vivendo minha vida ao máximo. Próximo relato. Após descobrir que meu marido Caleb teve um caso com minha irmã Lisa enquanto estávamos casados, decidi cortar relações com ela. Anos depois eles me pediram para cuidar do filho deles enquanto ela se recuperava de um acidente de carro. Eu estou divorciada há 3 anos. Caleb teve um caso com minha irmã Lisa enquanto estávamos casados, o que acabou com nosso relacionamento. Caleb e eu nos conhecemos aos 25 anos em uma festa através de amigos e começamos a namorar. Namoramos por 3 anos antes de ele me pedir em casamento. Casamos e ficamos juntos por cerca de 5 anos até eu descobrir que ele estava me traindo com minha irmã. A Lisa e Caleb se conheceram quando eu o levei para jantar em casa, 6 ou 7 meses após iniciarmos nosso relacionamento. Naquela época estávamos sérios um com o outro e decidimos apresentar nossas famílias. Eu já havia conhecido a família dele, que se resumia aos pais pois ele não tinha irmãos. Eu por outro lado vinha de uma família grande. Sou a filha do meio. Nosso irmão mais velho é Chris, com quem mantém o único contato familiar atualmente. Quando Caleb conheceu minha família, ele se deu muito bem com todos, especialmente com a Lisa. Eles descobriram muitas afinidades em comum, como programas de TV favoritos, livros e até culinária, o que os fez se tornar bons amigos. Eu achava fofo na época sem imaginar o que viria a acontecer no futuro. A Lisa e eu tínhamos um bom relacionamento naquela época, pois éramos mais próximas em idade comparadas a Chris. Às vezes até saíamos juntas em encontros duplos com nossos respectivos parceiros e nos divertíamos muito. A Lisa teve alguns relacionamentos curtos enquanto Caleb e eu estávamos juntos, então ela costumava trazer diferentes caras em seus encontros. Ela até brincava dizendo que gostaria que Caleb tivesse um irmão para poder namorá-lo. Eu sempre encarei esses comentários como elogios sem pensar muito a respeito, porque realmente acreditava que ela estava apenas elogiando Caleb sem suspeitar de nada mais. Jamais imaginei que ela pudesse estar insinuando algo. Tamanho era meu amor e confiança por ela. Quando Caleb me pediu em casamento e nós nos casamos, ninguém estava mais feliz do que a Lisa. Na verdade, ela foi até a madrinha do meu casamento. Então você pode imaginar como fiquei magoada quando depois de 5 anos juntos descobri que os dois estavam me traindo. Antes que me perguntem, não havia nada que pudesse ter me feito suspeitar deles. Eu confiava na Lisa mais do que tudo no mundo e também confiava no Caleb. Na minha cabeça eles nunca fariam nada para me machucar e eu tinha certeza disso. Por 5 anos Caleb e eu tivemos um relacionamento tranquilo. Houve alguns pequenos problemas aqui e ali, como ele querer filhos e eu não estar pronta para isso, ou ele querer que eu passasse menos tempo no trabalho, o que não era uma opção para mim, já que eu ganhava mais do que ele e precisávamos da minha renda para manter nosso estilo de vida. Ele achava que eu era muito focada na carreira e queria que eu fosse mais tranquila, e não importava o quanto eu tentasse, não conseguia explicar a ele que precisávamos do dinheiro que ambos ganhávamos para ter uma vida estável. Para contextualizar, sou investidor e é um trabalho muito exigente. Ele trabalha com marketing e é bom no que faz, mas não é tão dedicado quanto eu. Não estou reclamando disso, eu realmente amo meu trabalho e ele me ajuda a realizar meus sonhos. Então por que eu não deveria me esforçar? Quanto ao motivo de eu não querer filhos, a resposta é simples. Eu não estava mentalmente ou emocionalmente pronta para ser mãe e prefiro não fazer algo do que fazer mal feito, especialmente quando se trata de ser mãe. Acho que se alguém não está pronto para ser pai ou mãe, não deve ser pressionado ou coagido a se tornar um. Não quero ter filhos e depois me arrepender da minha decisão. Fui muito clara sobre isso desde o início do nosso relacionamento. Mas ele presumiu que eu mudaria de ideia depois que nos casássemos e o tempo passasse. Não sei por que ele pensou isso, já que eu sempre disse que não queria filhos. Essas eram as principais divergências entre nós e a maioria das nossas brigas. As grandes geralmente eram sobre um desses dois assuntos. Como qualquer outro casal, também tínhamos discussões e desentendimentos, mas sempre conseguíamos superar essas coisas. Mesmo quando tínhamos brigas feias, sempre nos reconciliávamos no final e sabíamos que estávamos juntos a longo prazo, ou pelo menos eu sabia disso. Acho que ele e eu não estávamos na mesma página sobre isso. O que quero dizer é que brigávamos, mas sempre nos reconciliávamos. Ele sempre expressou seu amor por mim até uma semana antes de eu descobrir que ele estava me traindo. Nunca tive motivos para duvidar de sua lealdade, pois ele nunca me deu motivos. No entanto,
Uma semana depois de celebrarmos nosso aniversário de 5 anos de casamento, descobri que ele estava tendo um caso com a Lisa. Até no dia do nosso aniversário ele estava sendo carinhoso comigo na festa e agindo como se eu fosse a única pessoa com quem ele se importava, mas isso mudou significativamente depois que descobri que ele estava me traindo. Alguns dias depois da festa eu estava procurando algo no meu guarda-roupa, mas não consegui encontrar, então decidi procurar no guarda-roupa do Caleb. Não me lembro exatamente o que eu estava procurando, mas me lembro que tinha um evento de trabalho alguns dias depois e estava procurando por um blazer específico. Pensei que talvez eu tivesse colocado no meio das roupas dele por engano. Enquanto procurava, acidentalmente peguei uma sacola que ele tinha enfiado no fundo do guarda-roupa. Por curiosidade tirei a sacola e comecei a mexer nela, e para meu choque percebi que havia roupas femininas dentro. Depois de olhar algumas peças me dei conta de que já tinha visto aquelas roupas antes e percebi que eram todas da Lisa. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo e fiquei totalmente confusa. Estava perdida porque não conseguia encontrar uma única explicação razoável para aquilo. Então decidi olhar o celular dele, algo que nunca tinha feito antes porque confiava nele e ele nunca tinha feito isso comigo. Nunca tínhamos dado motivos um ao outro para fazer isso. Mas naquele momento senti que precisava fazer porque mesmo se eu perguntasse a ele sobre aquelas roupas ele teria tempo para inventar uma desculpa e esconder evidências. Eu sabia a senha do celular dele e decidi verificar suas mensagens diretas. E com certeza quando abri o chat dele com a Lisa era inocente no início. Mas quando rolei para cima percebi que eles não estavam conversando como amigos, eles estavam flertando, trocando mensagens íntimas e fazendo planos para se encontrar, o que explicava todas as noites que ele estava trabalhando até tarde. Concluí que esse caso provavelmente já estava acontecendo há alguns meses e coincidentemente a Lisa tinha vindo almoçar naquele dia, então os dois tiveram a sorte de eu tê-los em casa ao mesmo tempo, então os confrontei juntos. Mostrei a eles as mensagens e a sacola de roupas que encontrei no guarda-roupa dele e exigi uma explicação, mas em vez de se desculpar comigo ou mesmo se dar ao trabalho de negar, os dois apenas disseram que aquilo não era da minha conta e que eu deveria ficar fora do relacionamento deles. Fiquei realmente chocada com essa resposta porque obviamente isso era da minha conta. Se meu marido estava me traindo com minha irmã, acho que isso se qualifica como algo da minha conta. Não me contive e comecei a gritar com os dois naquele dia, mas em vez de reagir eles apenas continuaram fingindo que aquilo não era grande coisa. Caleb até teve a audácia de me dizer que como eu não estava lhe dando um filho e nem me importava em passar tempo suficiente com ele, ele teve que procurar outras opções e que ele e a Lisa se davam muito bem. A Lisa disse que eu deveria ficar feliz por ele ter escolhido manter isso na família em vez de procurar outra pessoa, já que isso seria ainda mais embaraçoso para mim. Eles me disseram que não iam parar e que agora que eu sabia não viam mais motivos para esconder de mim. Eles só tinham mantido isso em segredo porque queriam evitar o drama e estavam esperando a promoção dela para que ela pudesse se mudar e Caleb a seguisse. Mas ela não era contra a ideia de revelar tudo agora e acabar com isso. Foi horrível e eu nem sei como consegui superar tudo isso. Não havia muito a dizer depois que descobri a verdade, já que eles não pareciam se sentir culpados e eu não ia perdoá-lo por isso. Então decidi pedir o divórcio. Depois que contei aos meus pais, eles cortaram relações com a Lisa e Chris também parou de falar com ela. Ninguém da nossa família teve mais contato com ela depois disso e eles não pareceram se importar muito com isso. Algumas semanas depois a Lisa se mudou para a Pensilvânia, que fica 9 horas de carro daqui. E assim que nosso divórcio saiu, 3 meses depois, ele também se mudou. Ele não contestou o divórcio ou meu pedido e deixou tudo para mim. Acho que ele deve ter pensado que agora que estava com a Lisa não precisaria se preocupar com dinheiro. Ela tinha sido promovida a um cargo melhor, o que significava um salário melhor. Então ele não precisava se preocupar em perder minha riqueza e o acordo que receberia do divórcio. Acho que ele só queria acabar logo com isso, então não lutou muito. E fico feliz com isso porque me permitiu superar tudo mais rápido. Desde então nem eu nem ninguém da nossa família tivemos qualquer contato com ela. Não sabemos onde ela está, nem o que tem feito e nunca nos preocupamos em descobrir. Meus amigos que ainda a seguem e mantêm contato com ela sabem que não devem falar sobre isso comigo. Resumindo, não tenho ideia do que está acontecendo na vida dela. Já se passaram 3 anos, mas ainda estou tentando me recuperar de tudo o que aconteceu. Eles realmente mexeram comigo. No entanto, fui lembrada de tudo isso há alguns dias porque Caleb entrou em contato comigo. Ele me ligou de um número que eu não reconheci e infelizmente tem o mesmo número de telefone há alguns anos. Não pensei muito antes de atender a ligação, e assim que atendi deveria ter desligado, mas a curiosidade falou mais alto e quando ouvi a voz dele do outro lado decidi ouvi-lo. Pelo menos ele parecia bem desesperado e chateado. Ele rapidamente me explicou que estava ligando para pedir minha ajuda, o que foi bem ousado já que não nos falávamos há 3 anos e não terminamos exatamente bem. O mínimo que ele poderia ter feito era se desculpar, mas ele não fez nada disso e foi direto ao ponto. Ele me disse que a Lisa tinha sofrido um acidente de carro algumas semanas atrás e não podia se mexer pois tinha fraturado as 2 pernas e os braços estavam machucados. Eles tinham um filho de 2 anos que precisava de cuidados. Ele me disse que já tinha tentado pedir ajuda aos amigos, mas todos estavam ocupados e nenhum deles estava disposto a assumir uma responsabilidade tão grande. Ele não conseguia lidar com tudo sozinho já que também tinha que trabalhar e tentar ganhar mais dinheiro agora que a Lisa ficaria de repouso por um bom tempo e não poderia trabalhar.
lugar. Eles precisavam garantir que a Lisa fosse cuidada e lidar com uma criança de 2 anos e com a Lisa que estava gravemente ferida não era algo que ele conseguia fazer. Eles tinham pensado em contratar uma enfermeira em tempo integral, mas isso estava fora do orçamento deles, já que a área onde moravam era bem cara. Então agora eles estavam contando com a ajuda da família. Eles já tinham ligado para meus pais, mas eles disseram que estavam velhos demais para ajudar se não teriam concordado. E meus sogros não eram mais uma opção, já que meu sogro tinha falecido há apenas 1 ano e minha sogra mora no Canadá com a irmã. Então ela não poderia ajudar mesmo se quisesse. Eles também tinham ligado para Chris, mas ele disse que não queria mais nada com eles. Eles não confiavam em mais ninguém o suficiente para cuidar do filho deles enquanto estavam impossibilitados além de mim, já que nenhum deles era particularmente próximo de outros familiares. Então, como último recurso, eles estavam literalmente me implorando para ajudá-los. Depois de anos guardando tudo isso, finalmente tive meu momento. Depois que ele terminou de me contar tudo, eu apenas disse que não podia ajudá-lo porque não era da minha conta e desliguei, bloqueando o número dele. Nem me preocupei em entrar em detalhes, apenas deixei assim. Chris acha que fiz a coisa certa, mas infelizmente meus pais não concordam. Eles acham que 3 anos se passaram e agora eu deveria ter superado, especialmente porque a Lisa está passando por algo tão horrível e eu deveria estar lá para ela. Eu nem entendo o que eles estão falando porque acham que estou sendo teimosa por me recusar a ajudar e eu acho que eles estão sendo ridículos por esperar que eu os ajude depois do que fizeram comigo. Me sinto mal pela criança, realmente sinto, mas novamente, esse não é meu problema. Eles insistem que estou sendo egoísta e teimosa e que eu deveria pelo menos considerar antes de dizer não. Já faz alguns dias e meus pais estão realmente me incomodando porque agora não tenho certeza se fiz a coisa certa ou não. Eu não teria me sentido mal por eles. Mas há uma criança envolvida e é por isso que estou repensando minha decisão de me recusar a ajudar minha irmã e meu ex-marido a cuidar do filho deles, já que ele me traiu com ela. Atualização. Primeiramente, muito obrigada por todos os comentários na minha postagem, obrigada por dedicarem um tempo para dizer algo. Isso foi muito gentil da parte de vocês. Agora sobre minha decisão. Não vou mudar de ideia, ainda vou ficar fora do relacionamento deles como eles mesmos disseram. Meus pais podem pensar o que quiserem sobre mim, eu realmente não importo. Eles não têm o direito de decidir se devo superar ou não. Eu fui a pessoa que se machucou, então sou a única que pode decidir como me sinto sobre isso. Eles não podem ditar meus sentimentos. Eu me sinto mal pelo filho deles, mas novamente, não é meu filho e não é meu problema. Se eles se sentem tão mal com essa situação, podem assumir a responsabilidade de cuidar do próprio filho em vez de inventar desculpas sobre a idade. Eles estão apenas no início dos 60 anos. Fazem tudo que as pessoas normais fazem e não é como se fosse um grande problema para eles se for apenas por alguns meses. Tenho certeza de que eles podem ajudar, mas não querem. Eles só querem jogar isso para mim. Quando comuniquei minha decisão aos meus pais e disse a eles que não ia mudar de ideia, eles me disseram que também estavam cortando relações comigo, já que eu era muito egoísta e teimosa e não podiam acreditar que eu agiria dessa forma mesmo com a Lisa gravemente ferida. Não sei o que é tão difícil de acreditar. Eles me prejudicaram uma vez e não vou deixar que me pisoteiem novamente. É simples assim. Não acho que estou fazendo nada de errado. Ainda não falei com Chris sobre isso, mas sei que ele estará do meu lado como sempre esteve. Ele está um pouco ocupado com o trabalho agora, pois acabou de assinar um novo projeto e vai levar alguns dias até que eu possa encontrar tempo para conversar com ele sobre isso. Mas até lá estou bem com a minha decisão. Não sei o que vai acontecer com a Lisa, Caleb e o filho deles, e realmente espero que encontrem uma solução para o bem da criança, mas não é problema meu. Atualização 2. Já faz 1,5 desde que Caleb tentou entrar em contato comigo. Eu o bloqueei naquela época e até agora ele não conseguiu falar comigo novamente. Mas ouvi de Chris que eles estão tentando entrar em contato com ele sem parar e até a Lisa tem mandado mensagens, mas ele tem ignorado todas e as deixa no visualizado. Falei com Chris há alguns dias e ele me disse que até ele decidiu que não vai mais manter contato com nossos pais, já que eles estão sendo muito irracionais e egoístas. É irônico, já que é exatamente disso que eles me acusaram. Eles merecem isso honestamente, já que agora estão sozinhos e nem tem Chris para chamar de família. Eles ainda têm a chance de se acertar com a Lisa, mas não acho que vão assumir a responsabilidade de cuidar do neto. Parece improvável porque meus pais são o tipo de pessoa que diz que ama seus entes queridos, mas não se esforça por ninguém. Já vi isso neles com os filhos de Chris. Não vou entrar em detalhes, mas houve um incidente há alguns anos quando o filho mais velho de Chris fraturou o pulso depois de uma queda feia no parquinho. Ele devia ter uns 4 anos na época. Os negócios de Chris estavam passando por uma crise e ele pediu dinheiro emprestado aos nossos pais para poder pagar um fisioterapeuta para melhorar o movimento do pulso do filho depois que o gesso fosse removido, mas eles se recusaram. Aparentemente eles disseram a ele que estavam ficando velhos e precisavam economizar para a aposentadoria, então não podiam simplesmente dar dinheiro como caridade. Chris respeitou a decisão e não tocou mais no assunto porque não queria parecer mimado, mas achei um pouco egoísta da parte deles. Então não é surpresa para mim que eles ainda não estejam ajudando com os netos. É exatamente o que eu esperava. Só espero que eles entendam quando Chris e eu nos recusarmos a deixá-los interagir com nossos filhos no futuro, já que nunca demonstraram nenhum interesse em ajudar. Se seus filhos não têm direito a nenhuma ajuda deles, eles também deveriam estender a mesma regra aos próprios filhos e não se sentirem no direito de passar tempo com os netos quando quiserem. Mas essa é apenas minha opinião. Por mais que eu não goste da Lisa, espero que as coisas se resolvam para todos eles eventualmente. Atualização 3.
Quase 2 meses se passaram desde que recebi a notícia do acidente da Lisa. Não tive notícias deles diretamente, mas mantive contato com Chris e é ele quem está me dando todas as informações. Disse a ele que tudo bem se ele mantivesse contato com a Lisa e respondesse as mensagens dela porque honestamente, eu não estava me sentindo muito bem com a situação. Não gosto da Lisa, é verdade, e absolutamente detesto Caleb, mas ao mesmo tempo, não sou insensível o suficiente para desejar que algo ruim aconteça com eles. Sei que o filho deles de 2 anos não tem nada a ver com todas as coisas ruins que eles fizeram no passado, então disse a Chris para manter contato com a Lisa e ajudá-la se ela precisasse. Eles foram pessoas ruins, mas isso não significa necessariamente que eu tenho que descer ao nível deles. Já me vinguei, me recusei a ajudá-los e foi isso, mas famílias são complicadas e não consigo desejar coisas ruins para ninguém, não importa o que tenham feito comigo, essa não é minha natureza. Sinto que tenho que defender minha decisão já que as pessoas podem ser críticas às vezes, mas enfim, estou divagando. Foi por isso que incentivei Chris a falar com eles, para que eu tivesse a paz de espírito de saber que meu sobrinho estava bem. Isso é tudo que importa para mim, para ser honesta. Então, 2 semanas atrás ele finalmente entrou em contato com eles e perguntou como as coisas estavam indo. A Lisa lhe disse que as coisas estavam bem ruins, eles estavam tendo que depender de uma creche para cuidar do filho, o que estava consumindo suas economias porque o bairro onde moravam era bem caro e não era uma opção para eles dirigir várias horas de ida e volta todos os dias já que Caleb também tinha que ir trabalhar e ela não podia fazer nada sozinha. Além disso, eles estavam atrasados no aluguel e corriam o risco de serem despejados, o que não tinha acontecido até agora apenas porque ela estava gravemente ferida. O proprietário foi gentil o suficiente para dar a eles uma extensão por alguns meses, mas depois disso eles definitivamente teriam que pagar o dinheiro ou sair da casa. A Lisa não sabia de onde iria conseguir todo aquele dinheiro. Ela pediu ajuda aos nossos pais, mas eles se recusaram novamente dizendo que queriam economizar para o futuro. Eu entendo que eles querem economizar para emergências médicas futuras ou qualquer outra coisa, mas não é como se nunca fossemos devolver o dinheiro a eles. Nunca fomos assim. Não entendo porque eles são sempre tão céticos e estranhos em relação a dinheiro quando se trata de seus próprios filhos. Não somos ladrões. No entanto, desta vez quando meus pais disseram não a Lisa, ela perdeu a cabeça e disse que estava cortando relações com eles. Desta vez ela seria a pessoa que não falaria mais com eles. Por mais que isso seja a cara de Caleb e a Lisa, acho que eles tomaram a decisão certa. Eles são tóxicos, mas meus pais também são. É um milagre como Chris e eu nos tornamos pessoas decentes considerando que fomos cercados por pessoas assim. Enfim, meus pais não terão acesso a nenhum dos netos pelos próximos anos. Isso é certeza. E eles não terão ninguém para culpar a não ser eles mesmos. Pensando bem, eles nem terão acesso aos próprios filhos agora já que eu não falo mais com eles. Chris não fala mais com eles e nem a Lisa. A partir de agora eles estão praticamente sozinhos. Não posso dizer que eles não merecem. Definitivamente não me sinto mal por eles. Agora sobre a Lisa e Caleb. Chris e eu discutimos as coisas e eu disse a ele que não teria problema se ele quisesse ajudá-los. Minha consciência não me permitiria impedir isso. Sinto muito, mas eu não posso fazer isso pessoalmente. Vou ficar fora da vida deles como disseram, mas também não vou desencorajar ninguém que queira ajudá-los. E Chris me disse que até agora não estava falando com ela porque o que ela tinha feito comigo foi muito errado, mas agora é muito difícil ficar com raiva dela porque apesar de tudo o que aconteceu, ela está em uma situação muito difícil e como seu irmão mais velho ele não podia simplesmente ficar parado e ver seu sobrinho sofrer. Ele sabia que o filho da Lisa estava tendo muita dificuldade em lidar com tudo isso emocionalmente. Então decidimos que ele enviaria algum dinheiro para eles todos os meses até que eles conseguissem se recuperar. Estou feliz que ele esteja fazendo isso porque sei que ninguém o apoiou quando ele estava passando por um momento difícil. Meus pais não fizeram nada por ele e eu tentei ajudá-lo financeiramente quando ele estava passando por uma crise em seu negócio, assim como a Lisa. Mas também tínhamos que cuidar de nós mesmas e não estávamos em uma posição diferente da deles. Nossos pais são muito ricos, então podiam se dar ao luxo de ajudar. Não estou tentando parecer mimada, mas eles poderiam ter ajudado e não ajudaram. Mesmo que a Lisa e eu não estivéssemos exatamente em posição de ser filantropas, ainda tentamos ajudar. Então agora acho que é justo que Chris retribua o favor e a ajude também independentemente do que ela fez comigo. Nunca vou superar isso, mas minha principal preocupação era que meu sobrinho estivesse sofrendo. Mas agora que isso está resolvido posso voltar a nunca mais pensar neles. Honestamente, não quero mais nada com a Lisa ou Caleb. Lamento muito que algo tão ruim tenha acontecido com eles, mas agora quero seguir em frente com a minha vida. Acho que esse era o encerramento que eu precisava porque mesmo durante o divórcio eu ainda não me sentia livre como me sinto agora. Vou me concentrar no meu trabalho e na minha própria vida e tentar melhorar tudo sobre mim sem me preocupar mais com outras pessoas. Não preciso lidar com mais pessoas tóxicas já que também não estou mais em contato com meus pais e estou muito feliz com isso. Sou solteira e tenho muito pelo que viver, então vou ficar bem. Muito obrigada por acompanhar minha história e por me mostrar tanto apoio.